Muito bem. Esse tema que estou abordando aqui para vocês, que é um tema da PNL, que se chama TOTS, já foi falado, TOTS, Teste, Operação, Teste e Saída, que é um tema ligado a alcance de objetivos. Todos nós temos objetivos o tempo inteiro, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. Temos micro objetivos e macro objetivos. Os micro-objetivos é escovar os dentes, tomar café, se vestir, cumprir as tarefas que você se propôs, seja do trabalho, de relacionamentos. E cada vez que você vai cumprindo, você vai eliminando um TOTS e traçando outro TOTS, que é, tenho o objetivo, testo, opero, fechei ele, saio e já vou para outro. Agora, existem alguns objetivos que a gente alcança tranquilo, vai, tá de boa, como dizem, resolve e você se sente satisfeita com o resultado ou satisfeito. Nós chamamos isso de contexto eficiente, é quando nós estamos fazendo algo eficientemente. Estamos cumprindo com aquilo que a gente se propôs e que deu certo, e a gente termina e fala, ai, que bom, deu certo, né? Tipo quando você vai fazer uma comida para alguém ou para você mesma, e você faz e capricha e tal, e a pessoa come ou você come e fala assim, ai, que delícia, que coisa boa. Pronto, fechou um TOTS, cumpriu a missão, né? É um contexto eficiente. Agora, existem pessoas, e muitas vezes nós mesmos, que temos alguns contextos ineficientes. O que é um contexto ineficiente? É aquilo que às vezes eu tracei como objetivo e que eu vou fazer e não dá certo. E que às vezes eu fico patinando, eu falo, nossa, mas eu queria tanto que isso desse certo e não dá. Ou eu obtenho um resultado mais ou menos, né? Já aconteceu isso com você? De querer fazer uma coisa e você vai e faz, e você fala, ah, eu podia ter ficado melhor, muito melhor. É, pegando o exemplo de novo da comida, você se esmera em fazer um prato e aí senta com quem você escolheu estar com você e na hora de comer você fala, podia ter ficado melhor. E aí nós chamamos isso de contexto ineficiente. Eu vou dar um exemplo para vocês que pode elucidar. Nós tivemos há alguns anos na formação de PNL um rapaz. Na época ele tinha 25 anos. Um rapaz bonito, elegante, surfista, muito bem de vida, profissional, família muito bem. 25 anos. Não tinha conseguido namorar até aquele momento. Ele falava que mal e mal durava uma semana, no máximo estourando um mês e ele tinha uma vontade de namorar. 25 anos. Um rapaz bonito, um corpaço, inteligente pra caramba, formado, com profissão, todo estável, sabe? Carrão, um mês no máximo de namoro. Ele falou assim, o que tem de errado comigo? Por que não dá certo? Ele falou assim, isso é um contexto ineficiente na minha vida mesmo, relacionamento. Aí eu chamei ele e falei assim, vem cá, vamos fazer esse exercício. E nós fizemos o exercício no grupo, dá até para a gente fazer esse exercício lá no dia 5, lá na chácara. E foi incrível. Foi, assim, surpreendente, porque na hora que eu fui colocá-lo no exercício, eu tracei. Então, qual é o teu contexto ineficiente? E aí ele foi falando todas essas perguntas. As perguntas são essas. Então, a gente chama a pessoa. Às vezes a gente faz um círculo, uma psicogeografia, a pessoa fica de pé ali, nesse círculo do contexto ineficiente, que é o Y. Ou ela fica numa posição aqui para o Y, para depois, quando for fazer o X, ficar noutra posição. Tem que ser posições diferentes. Espaços psicogeográficos diferentes, tá? Então, eu coloquei ele de pé num círculo imaginário e falei, fulano, né? Qual é o contexto ineficiente? Ele falou, relacionamento amoroso. Não consigo ter namorada.
Aí eu perguntei, qual é o seu objetivo quando você entra no relacionamento? Ele falou, o objetivo que quando eu começo a me relacionar, eu já olho para a pessoa, já olho para ela, já penso se ela é boa para casar. Olha, olha a resposta que ele me deu, se ela já é boa para casar. Aí a gente não julga, lembra que na PNL a gente não julga nada. Anotei a resposta, observei a fisiologia dele, o tom de voz dele e parti para a segunda pergunta. Como você sabe quando está conseguindo o seu objetivo? Quando ela está falando que me ama, que ela está toda envolvida, que ela está ali e tal. O que você faz para conseguir o seu objetivo? Pergunta 3. Ele falou, eu dou um monte de flor para ela, eu levo para jantar, eu levo ela para passear, eu paparico ela demais, eu fico o tempo inteiro em cima e tal. E já no primeiro mês eu já falo em casamento, que eu gostaria de casar, ter filhos. Pensa bem. Aí, o que você faz quando não está alcançando seus objetivos? Quando ela mostra que ela fica tensa, nervosa e que ela dá uma desconversada, ou que ela não me procura no dia seguinte, eu entro em desespero e aí eu sufoco ela com um monte de ligação, porque que ela me deixou, e aí a pessoa foge de mim. Pensa, contexto ineficiente desse, né? Aí a gente fez quebra de estado, eu falei, tá bom, dá um sopro rá agora, grita um pouquinho, chacoalha, dá uma volta, brinca, se mexe. A gente não julga, lembra que a gente na PNL não entra em história, não fica dando pitaco, porque dá vontade de dar um monte de conselho, né? Um rapaz bonito, inteligente, com esse comportamento, dá para dar um monte de sugestão. Mas nós não podemos fazer isso. Isso é meter o dedo no bolo do vizinho. É invadir o mapa de mundo do outro. A gente não faz isso. Aí fizemos quebra de estado, pedi para ele se chacoalhar, fez um sopro rá, a gente riu um pouco. Depois eu falei, façam outro círculo. Ele veio para o outro lado, fez um círculo, falei, entra ali. Qual é o contexto eficiente na tua vida? O que que você faz e que você fala, uau, como dá certo? E não só no dia, nem só no mês, várias vezes. Ele falou, surf. Eu surfo desde que eu era pequeno e eu surfo praticamente toda semana. Eu pego meu carro, vou para a Ilha do Mel, eu vou para qualquer lugar, não importa a temperatura, pode estar abaixo de 0, eu vou surfar. E eu me realizo a minha meditação, eu fico muito em paz. Olha só, não precisa ter nada a ver uma coisa com a outra. Eu perguntei, tá bom então, entra ali. Se imagina surfando. Ele entrou, se imaginou surfando. Tem que entrar em primeira posição, dentro. Faz de conta que você está surfando agora. Tô lá. Daí eu entro com a pergunta. Qual é o teu objetivo quando você está aí surfando? Viver o presente totalmente. Viver o aqui e agora. Eu estou desfrutando. Olha só. Anotei. E a fisiologia dele, o tom de voz dele, tudo. Fui calibrando. Como você sabe quando você está conseguindo o seu objetivo? Quando eu tô aqui, tô sendo envolvido pela água e tá gostoso, tá prazeroso. Não tem pressa, tá tudo gostoso. Eu fico sem pensar, parece que nem tem pensamento. Eu tô aqui realmente curtindo. E eu sei que eu estou alcançando o meu objetivo porque eu estou vivendo o presente. O que você faz para conseguir o seu objetivo? Nada. Eu só curto. Eu vou até a praia, sim, eu vou até a praia, pego a prancha, entro no mar e ali eu fico até a hora que deu. A hora que eu sinto que chega, daí eu saio dali com muita gratidão, volto para casa, satisfeito, realizado. Olha só. O que você faz quando não está alcançando seu objetivo? Eu fico observando, fico na minha. Sei que não é o momento, mas vai ter outro momento. A onda não está muito boa, eu concordo. Às vezes a natureza tem dessas coisas.
Então eu saio e vou para casa e volto no outro momento. Eu não desisto, volto no outro momento, mas eu vou sempre percebendo quais são os sinais que me levam a estar nesse lugar, se está certo, se está no horário certo, não está. Eu respeito o tempo. Pronto, eu acho que vocês que estão me ouvindo já sacaram tudo, né? Uma coisa é relacionamento ineficiente, a outra coisa é surfar eficiente. Quando você pega as duas estratégias, o que é que está dando errado? Eu perguntei para ele. Compara as duas estratégias. Ele entrou na ineficiente, entrou na eficiente, ele se olhou de fora, olhou as duas coisas, eu repeti o que ele falou numa, repeti o que ele falou na outra, tom de voz numa, tom de voz na outra. Quando ele observou de fora, que a gente fala dissociado, a gente sai e observou de fora o funcionamento dele no ineficiente, o funcionamento dele no eficiente, caiu a ficha nele. Eu perguntei, o que tem de comum nas duas e o que tem de diferente nas duas? Ele foi analisando, eu falei, não precisa nem me falar, falei para ele. Entra no contexto eficiente. Entra no contexto eficiente. Pega essa estratégia e leva agora para o contexto ineficiente. Aí, quando ele entrou no contexto ineficiente, gente, eu disse para ele, agora que você está ali, conheceu uma garota, você está com ela, aí o teu objetivo é viver o presente, estar com ela, curtir, você vai sentindo, você vai percebendo o cheiro, a textura, não tem pensamento, você não pensa no próximo momento, você está aqui. Quando deu que foi o suficiente, você agradece, fica feliz, volta para casa. E aí você vai percebendo se é o tempo de amanhã ou não, você vai respeitando os sinais. Ele começou a rir, ele ria muito. Ele falou: Meu Deus! Ele falou: Não caiu uma ficha, caiu um prédio inteiro na minha cabeça, caiu toda a Telepar. Ele falou: Gente, eu estava fazendo tudo errado. Ele falou: Meu Deus do céu, eu vou entrar no relacionamento como se eu estivesse surfando. Eu falei: Isso é transportar a estratégia do contexto eficiente para o contexto ineficiente. E sinta como é estar ali. Enfim, gente, ele está casado, muito bem casado, está maravilhoso, feliz da vida, porque ele percebeu o que ele estava fazendo. Não é incrível isso? Essa técnica que o Richard Bandler e o John Grinder criaram, que é muito linguagem de computação, por isso o Richard Bandler é analista de sistemas, matemático, e ele percebeu que nós temos estruturas que é de modelagem, a gente pode transportar a sabedoria de um lado para o outro, como a gente abaixa os aplicativos. Quantos aplicativos, quanta coisa que a gente modela, transporta e cola, copia de um lado e põe para o outro. Você vai fazer um copia e cola no outro. Você vai copiar contexto eficiente para colar no contexto ineficiente e ver o resultado. Se funciona, se não funciona, porque é um grande laboratório. E é incrível porque, no mínimo, você vai ter alguma sacada. No mínimo, você vai aprender alguma coisa sobre você. No mínimo, vai mudar uma neurologia, vai abrir caminhos sinápticos dentro do teu cérebro. E isso é muito legal. Entenderam, gente? Então, agora eu vou trazer para vocês para que a gente possa estar praticando. E a prática é muito legal. É muito envolvente, tá certo?